Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, meus irmãos e minhas irmãs. Estão vendo essa pedra? Porque Jesus lá em Mateus 16, 18, Jesus diz: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. E eu estou aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para falar a vocês, para falar para cada um de vocês que a igreja de Cristo é a verdadeira igreja de Cristo, é a católica apostólica romana. Fora dela não há salvação. Fora da igreja católica apostólica romana só há mentira e heresia. E muitos falsos profetas estão por aí enganando as pessoas. E muitos estão saindo da verdadeira igreja de Cristo para ir para uma seita fundada por homem. Por isso que na palavra diz que Deus não habita em templo feito por mão humana. Porque lá no tempo dos protestantes, Deus não habita naquele templo lá que foi o humano que fez. Foi Lutero que fez. Depois de 1517 anos, 16 séculos de atraso, que veio surgir o protestantismo. E muitos por não ter um entendimento, porque lá em Oséias 4, 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento, e é por falta de conhecimento que muitos estão se perdendo. Porque os falsos profetas chegam nas casas e ficam botando na cabeça. Fica dizendo que palavra repetitiva não vale, não sei o quê. Após então diga para essas pessoas que está lá em Mateus 26, 44, diz que Jesus voltou pela terceira vez e repetiu as mesmas palavras. Não tem sentido quando não tem meditação na palavra, mas quando se medita tem sentido sim. E Deus não proíbe palavra repetitiva. Porque lá em Isaías 6 diz que os anjos estão diante do trono de Deus, santo, santo, santo. Após diga para eles, para esses protestantes, que vá lá no céu e diga para os anjos dizer santo só uma vez. Porque eles acham, esses protestantes acham que está repetindo palavra, não vale. Quando não tem sentido, mas quando você medita a palavra, você não está sendo uma repetição de palavra. Você está meditando. E fala para esse protestante, se ele leu a Bíblia, não lê mais não, do começo ao fim, que eles começam o salmo do começo até o fim e começa tudo de novo. Está repetindo. E fala para ele, se ele rezou o Pai Nosso, também não reza mais não, porque ele está repetindo as mesmas palavras. Nós temos que ter argumento, meus irmãos e minhas irmãs, para esses falsos profetas que vêm para cima da gente com conversa fiada. E nós temos que ser homens e mulheres mistos como sobrenatural, andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda e bradar com a autoridade que vem de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pregar a palavra com autoridade nos quatro cantos da terra. Temos que divulgar o Santo Rosário aonde chegar, as 15 promessas do Santo Rosário. Divulgar. Temos que amar a Virgem Maria e fazer com que ela seja amada, seja conhecida por todos. Padre Pio disse que quem reza muito se salva, quem reza pouco se perde, está em perigo e quem não reza se perde. E nós temos que rezar, meus irmãos e minhas irmãs. Temos que rezar o Santo Rosário. E como Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei minha igreja. Ele disse a minha igreja, não foi minhas igrejas não. E a igreja de Cristo é uma só, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é católica apostólica romana. Essas que foram inventadas pelos homens, se chama seita, não se chama de igreja. Que Lutero fundou, que hoje em dia que diz a igreja dos protestantes, não sei o quê. Não, igreja é uma só, que é a católica apostólica romana. Do protestante não é igreja não, é uma seita. Efésios 5, 11, denunciar as obras infrutíferas das trevas abertamente, e é o que eu estou fazendo aqui agora, neste momento. Estou alertando vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que não saia da verdadeira igreja de Cristo, a igreja que tem os sacramentos da salvação. Fora da igreja católica apostólica romana não há salvação. Fora da igreja católica apostólica romana só há mentira e heresia. Porque só na igreja católica que tem o sacramento da salvação. Só nela tem santos. Só nela tem o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Eucarístico. E nós temos que ir adorar Jesus no sacrário das igrejas, porque muitas vezes nós ficamos mais em casa, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e nós não vamos adorar Jesus na Eucaristia, Jesus no sacrário das igrejas, e Jesus está lá de dia e de noite sozinho, porque ninguém vai para adorar Ele. E nós podemos dizer que somos marianos. Muitas vezes nós falamos que somos marianos, mas um mariano ele tem que ter uma vida de adoração, tem que ser um adorador de Jesus Eucarístico. Porque se nós não tivermos uma vida de adoração, nós não somos marianos. Porque os marianos eles têm que adorar Jesus no sacrário das igrejas. Temos que ter uma vida de adoração a Jesus Eucarístico. Os santos tinham a vida de adoração a Jesus Eucarístico. Os santos tinham a vida de oração. Rezava muitos o rosário pelo dia e pela noite.
e tem uma vida de oração, de adoração a Jesus Eucarístico. E nós temos que ter esse mesmo amor que o santo tinha. Esse mesmo amor que o santo tinha por Jesus Eucarístico, nós temos que ter esse mesmo amor por nosso Senhor Jesus Cristo, nos sacrários das igrejas. Jesus está lá sozinho, de dia e de noite. E nós que dizemos que somos cristãos, que somos marianos, e não vamos adorar Jesus na Eucaristia, nós temos que ir adorar Jesus na Eucaristia. Temos que ser homens de fogo, homens sobrenatural, homens místicos, homens sobrenatural, homens que têm uma vida de oração, de adoração a Jesus. Temos que pregar, meus irmãos, aonde chegar. Temos que levar, divulgar as 15 promessas da Virgem Maria. Temos que divulgar, propagar o Santo Rosário aonde chegar da Virgem Maria. Temos que ser os apóstolos dos últimos tempos. Temos que sempre andar com o rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita. Nunca vou me cansar de dizer essas mesmas palavras que eu falei. Meus irmãos e minhas irmãs, salve tua alma. Salve tua alma. São Felipe Neri dizia: louco é aquele que não pensa em salvar a tua alma. Deveria botar essas pessoas no hospício. Porque muitas vezes nós procuramos ter uma vida saudável do corpo, mas nós não estamos nem aí com a salvação de nossas almas. Quantos tempo faz que nós não se confessa? Você para e pense. Já faz quantos tempo? Já faz um ano? Faz um mês ou um ano? Ou mais de ano que você não se confessa? Meus irmãos e minhas irmãs, procure se confessar. Se puder, sempre todo mês. Ou de semana em semana. Os santos se confessavam todo dia. São Domingos Savio todo dia se confessava. São Francisco de Assis se confessava todo dia. São Leonardo de Porto Maurício, se eu não me engano, ele só num dia ele confessava 2 vezes. Toda semana João Paulo II se confessava. E os santos eram assim, buscavam sempre a confissão. E nós dizemos que somos cristãos e nós muitas vezes ficamos mês, passado de mês, às vezes até anos sem se confessar. Nós não devemos fazer isso não, meus irmãos. Temos que se confessar, buscar o sacramento da confissão. Temos que estar sempre na graça de Deus, porque quem comete pecado mortal não está na graça de Deus. Se cometer um pecado mortal, não está na graça de Deus. E se morrer assim, sem mudar de vida, sem se converter, não vai para o céu não, mas vai para o inferno. E Deus não quer nenhum de nós no inferno não. Deus quer que todos nós se salvem e vá para o céu. A Virgem Maria quer que todos nós vamos para o céu. E nós temos que buscar sempre o sacramento da confissão. E estar sempre na graça de Deus. E lutar para não cair no pecado. Lutar neste mundo para viver sempre na graça de Deus. Porque não é fácil não, meus irmãos e minhas irmãs, permanecer sempre na graça de Deus. Porque hoje em dia nós estamos vivendo num mundo totalmente paganizado. Num mundo totalmente pornográfico. E nós temos que sair desses pecados. Porque são três inimigos da nossa alma, são a carne, o mundo e o demônio. Nós temos que vencer tudo isso com o Santo Rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita. Porque quem reza o Santo Rosário fielmente até a morte vai salvar a tua alma, vai se salvar. E nós temos que ter este amor ao Santo Rosário. Temos que rezar todo dia o Santo Rosário. E temos que levar uma vida de oração. E uma vida de oração não é rezar só um rosário. Passa além disso. É mais de um rosário que nós temos que rezar, se nós puder. Nós não devemos perder nosso tempo não, meus irmãos e minhas irmãs, neste mundo não. Temos que rezar o Santo Rosário. E temos que se lembrar que Jesus falou em Mateus 16:18: Tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja de Cristo que ele falou é a Igreja Católica Apostólica Romana.
1 Timóteo 3,15. A igreja do Deus vivo é coluna sustentáculo da verdade. E aonde é que está o Deus vivo, a não ser na igreja católica apostólica romana? Deus vivo está lá no sacrário das igrejas, que é católica apostólica romana, a igreja católica, a igreja de Cristo, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a católica apostólica romana. E nós não devemos sair da igreja de Cristo para ir para uma seita fundada por homem, não, meus irmãos e minhas irmãs. Tito 1,11. É necessário tampar-lhe a boca, que transtorna famílias inteiras, ensinando que não convém. E quem é que ensina o que não convém? A não ser os protestantes. A não ser aqueles que estão fora da igreja católica apostólica romana, que ensinam o que não convém. E nós temos que abrir nossos olhos, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos dormindo. Estamos dando ouvido aos falsos profetas. Quantos aí que dizem que são católicos, apostólicos romanos e estão dando ouvido aí aos protestantes? Nós não devemos dar ouvido a falsos profetas, não. Nós temos que ficar com o ensinamento verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, que está na igreja católica apostólica romana. Temos que buscar ler a vida dos santos. Temos que se apaixonar pelos santos da igreja católica apostólica romana, os santos que tinham amor a Jesus Eucarístico, os santos que tinham amor ao Santo Rosário, à Virgem Maria, e nós temos que ter esse mesmo amor ao Santo Rosário e à Virgem Maria e aos santos. E temos que se lembrar que Jesus disse em Mateus 16,18: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Temos que ser profeta de fogo, meus irmãos e minhas irmãs. Temos que ser homens místicos, homens sobrenatural, se levantar neste mundo com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda e mandar fogo no quinto dos infernos, espatifar com todos os capetas do quinto dos infernos. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.